Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão decidiram retirar a suspensão às exportações de carne de aves de todo o território brasileiro e passaram a restringir apenas os embarques do Rio Grande do Sul. Com isso, eles se somam ao Reino Unido, Ucrânia e mais 7 países. As suspensões totais da carne de frango seguem aí em países da União Europeia, União Euroasiática e mais 16 países, entre eles Jordânia e Filipinas, que foram incluídos ontem na lista de embargo. A Arábia Saudita e Japão restringiram a importação do município gaúcho de Montenegro, onde foi descoberto o primeiro caso. Com a conclusão da desinfecção da granja onde surgiu o foco de gripe aviária em produção comercial, começa então a contar aquele prazo de 28 dias que é definido dentro do protocolo internacional para assegurar a eliminação do vírus H5N1 da influenza aviária de alta patogenicidade. Além dos impactos causados pelo embargo de mais de 60 mercados, qual a perspectiva para a oferta da proteína? Essa pergunta eu vou passar para o nosso repórter Ricardo Araújo, que fala conosco direto de Brasília. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Uma boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse prazo de 28 dias está sendo a grande aposta do governo brasileiro, especialmente do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, assim como de entidades que representam esse setor de aves, O negócio é que até ontem começou, na quarta-feira, foi o primeiro dia, ou seja, marco zero. Daqui até completar 28 dias é a grande aposta. Porém, o otimismo é grande. O próprio ministro da Agricultura acredita que essa situação se normalize até mesmo antes. O fato de surgirem suspeitas não quer dizer que sejam casos de gripe aviária. Tem que ter o diagnóstico positivo para fazer um reverso, aí, um viés contrário nessa situação. Por hora, o governo está considerando que tudo está caminhando normalmente. Até vencer esse prazo de 28 dias ou um pouquinho menos, como você disse, as exportações ficam ou parcialmente impactadas ou totalmente impactadas, Porque tem países que suspenderam as importações de todo o território nacional. Outros estão levando em consideração aquela regionalização, ou só no foco onde foi registrado. A gente sabe que já são 20 países envolvidos aí nessa crise, mais o bloco da União Europeia e também a China, que é o maior importador. Nós conversamos hoje de manhã com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santini, e ele fez uma avaliação do atual cenário envolvendo a gripe aviária no Brasil. Vamos conferir. Hoje a gente não tem o número de estoque do varejo, que é deles, inclusive, mas a gente tem sim a informação de que os últimos meses tinham um equilíbrio de oferta no mercado interno, inclusive acompanhando as disponibilidades do mercado interno durante o ano de 25 e o ano de 2024, os últimos meses, inclusive, estavam abaixo da média que costumava ser. E por que estavam abaixo da média? Tinha até tido um pequeno repique da exportação, aumento de 9,5% na exportação de carne de frango e 15% na receita, fazendo com que o mercado tivesse hoje enxuto. Hoje a tranquilidade com relação à capacidade de armazenamento das empresas, E por uma situação emergencial como essa da influenza aviária, a gente solicitou ao governo que permitisse, solicitamos preventivamente, que permitisse você poder armazenar em containers, se fosse necessário, e a prática ela é absolutamente segura dos alimentos, ela só é mais cara do que no armazém, mas essas estratégias estão postas. E as mercadorias que, por acaso, estão sendo produzidas e não podem ser enviadas para os destinos suspensos, ela tem duas alternativas. Você pode redirecionar isso para outros mercados, daqueles 130, mais de 130 que estão abertos total ou parcialmente, menos excluído o raio de 10 quilômetros onde teve o surto, ou então você pode armazenar. E nós já temos hoje condições de mandar para o mundo, provavelmente ao final do dia ou amanhã, as informações de acordo com a OMSA, para que os países possam avaliar e rever. Agora, vai ter, inclusive, casos em que pode até ter
um repique de preço para cima, subir um pouco o preço. Por quê? Te explico. Como alguns lugares e algumas empresas têm mais de uma planta, pode ser que aquela planta foi suspensa dentro do estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e eu use a planta de São Paulo para vender para aqueles mercados que o Rio Grande do Sul vendia. E aí, naquele local, em São Paulo, eu vou ter menos oferta momentaneamente, até que se adeque à distribuição. E aí sim a lei da oferta do mercado também vai fazer. Faça para baixar quando tem mais oferta, faça para subir quando tem menos oferta. Pois é, né, Priscila? A gente observa que as autoridades nessas entidades, elas estão se movimentando. Se fecha aqui, tem que abrir uma porta ali. De acordo com o Ricardo Santini, o Brasil abate 25 milhões de aves todos os dias. E mesmo com essa crise, esse volume continua sendo aplicado. Segue com você em São Paulo. Obrigada, viu, Ricardo, aí por todas as apurações e até a próxima. E boa tarde para você.